Olá, meus amores, estamos na aula agora de conto. Quem fala com vocês? Eu, Diana. Diana Ribeiro, professora de língua portuguesa. Estou aqui na equipe montando uma aula de conto para vocês. E o que é conto, gente? É um texto curto de base narrativa. Vou ler para vocês. É uma narrativa curta que gira em torno de um só conflito com poucos personagens. O que é conflito? Uma espécie de confusão, uma espécie de atrito entre os personagens em uma situação acontece que mexe com o emocional, faz com que alguns sujeitos mudem seu comportamento, mudem suas falas ou fiquem alterados emocionalmente. Esse é o conflito. Mas ele é básico, ele é curto, ele é breve e ele não se estende muito. E o texto também é curto na sua extensão. Geralmente não tem várias páginas de conto. Existem contos longos, mas os trabalhados agora serão os pequetitos. Vamos lá. Vocês acreditam em bruxa? O texto de Moacir Scliar diz que bruxas não existem. É um conto dele. Só que a gente vai observar a relação do título com a história. É aí que tá. Vocês precisam fazer a leitura do todo do texto e analisar como é que se encaixa a relação do título com a história. Vou ler para vocês. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona, que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim da nossa rua. Seu nome era Ana Custódia, mas nós só a chamávamos de bruxa. Era muito feia, ela, gorda, enorme. Os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo. E estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras num pequeno armazém ali, perto. Corríamos atrás dela, gritando, bruxa, bruxa! E aí acaba a história. Esse é bem curtinho, certo? E nós vamos para esse texto. Moacir apresenta algumas características, existem várias, mas ele apresenta algumas. Então, vamos identificar alguns elementos da narrativa. Vamos primeiro ver quais são eles e depois nós vamos para o texto, certo? De novo. Personagem. Quem é que está envolvido na história? O narrador. Ele é o narrador que participa da história ou ele só observa e ele não interfere em nada? E o tempo, em que momento acontece? Na infância, na juventude, no presente, no passado, no futuro? Ou o texto fica indo e voltando no presente e no passado? O espaço ou cenário é onde acontece a história. Pense numa novela. Se tiver uma briga de rua numa cena, o cenário é a rua. O enredo é o contar dessa história, a sequência. Tem uma situação inicial, né? Como é que a situação estava no começo, a situação final, como é que ela termina, né? E o conflito está no meio da situação inicial e da situação final. O que foi que aconteceu ali de uma tensãozinha? Que tipo de tensão aconteceu? E aí vamos para o texto. Narrador personagem. Tá observando esse eu aí? Eu era garoto. Eu quer dizer que o narrador da história, ele é o próprio personagem, ele está contando a história dele mesmo. Acreditava em bruxas, é a situação inicial. Qual era o imaginário dele? Eu acreditava em bruxas. Essa é a situação inicial do texto. Bom, aí vem características da personagem. Esse quadradinho que está tortinho aí, ó. Mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços. Essa é a característica da segunda personagem de quem ele fala. De quem é essa criança, no caso, né? O espaço cenário é o fim da rua. É onde ela morava, que era o espaço onde ele tocava terror ali. Característica ainda, né? Ele deu o nome a ela, na custódia.
era muito feia, gorda, enorme. Não bastou para ele dizer que ela era gorda, ele teve que dizer também que ela era enorme. Os cabelos pareciam palha, da ideia de maus tratos, de falta de zelo consigo mesma, né? De cuidado. O nariz era comprido, uma característica típica da bruxa tradicional. Ela tinha uma enorme verruga no queixo, outro ponto-chave para essa situação, né? Da característica de bruxa. E aí vem, nossa diversão predileta era incomodá-la. É uma constatação. Ele está confirmando o que ele fazia. E a situação inicial, professora Diana, era que ele, no final, ele vivia a atormentá-la junto com os outros colegas, correndo atrás dela e gritando bruxa, bruxa, né? Mostrando ainda com a verbalização a sua rejeição àquela pessoa. E hoje, gente, nos estudos, nos livros, nos filmes, nas histórias, a bruxa ela não é mais feia desse jeito. Observe que a concepção de bruxa desse tempo aí, ela é passada. Hoje as bruxas são belíssimas nos filmes, elas são encantadoras, elas têm charme. Existe a bruxa do bem, antigamente a ideia de bruxa do mal. E aí eu retomo com vocês. Toda vez que vocês analisarem um texto narrativo, um conto, vou confirmar assim, pensem no que quem é o personagem, o que acontece no começo, o que gera um certo atritozinho na história, como termina a história, onde acontece essa história, características de um personagem de outro. Essa é uma composição bastante simples, mas é a mais usada, beleza? Fiquem cheios de luz, abraçados, sintam-se abraçados e estudem, por favor, estudem. Ninguém caminha sem estudar. O cérebro foi feito para evoluir e a gente só evolui com conhecimento. E onde é que eu tenho conhecimento? Quando eu coloco o meu olhinho no livro, a minha mãozinha para escrever e a minha cabecinha para pensar. Então, pensem. Um grande beijo para vocês.